Shalom, 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 shalom. A paz do Senhor a todos os amados irmãos que conosco estão conectados neste dia, a hora 12. Bendito seja o nosso bom Deus eterno por esta oportunidade que Ele nos confere. Mais um dia de aqui estarmos para podermos comungarmos com Ele neste programa, a hora do Atalaia. Atalaia que é aquele que vem para despertar, Atalaia é aquele que está constantemente de vigília, Atalaia é aquele que vem para alertar, é aquele que vem para dizer: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo bem dizia, te esclarecerá. Então, assim seja para conosco. O maior atalaia, como bem dizemos, é a palavra de Deus. O maior atalaia é o Espírito Santo, pois a cada momento, a cada dia tem falado conosco. O atalaia são os servos de Deus, esses que o Senhor tem enviado sobre a nossa vida para nos trazerem a palavra de Deus, para despertarem a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no nosso bom Deus eterno. Louvado seja o nosso bom Deus por esta oportunidade. Agradeço bastante pelo dom da vida, minha e também dos amados irmãos que conosco estão conectados até esta hora, até este dia. Pois é uma dádiva, é um presente de Deus para ouvirmos a palavra do Senhor. É um presente de Deus para nos conectarmos com Ele. É um presente de Deus para ouvirmos a palavra do conforto, para ouvirmos a palavra da restauração, a palavra da mudança sobre a nossa vida. Eis que as Escrituras nos ensinam de que haverá tempos onde o povo terá sede e fome, mas não sede de água, nem fome de comida, mas sede de ouvir a palavra do Senhor. Assim também fome de ouvir a palavra do Senhor. Eis que estamos passando por este tempo. Muita gente tem fome de ouvir a palavra do Senhor. Muita gente tem sede de ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que, graças a Deus, temos esta plataforma para transmitirmos a palavra do Senhor, o culto do Senhor a cada dia, assim quando pudermos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Antes de avançarmos com o tema, antes de avançarmos com nada, só queria convidar os amados irmãos numa breve oração. Oração esta onde vamos pedir a Deus para preparar o nosso espírito, para preparar o nosso coração, para nos conectarmos à divindade de Deus, para nos conectarmos à atmosfera celestial, pois estamos na terra, o nosso Deus está nos céus. Eclesiastes bem nos ensina no seu livro de capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz: não te apresse a proferir palavra alguma quando estiveres diante do Senhor. Então, assim sendo, não vamos nos apressar em nada, mas vamos pedir a presença, vamos pedir a visitação, vamos pedir a intervenção do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para nos ensinar a orarmos a Deus, para nos ensinar a buscarmos a face do nosso Deus e bom, eterno, santíssimo, celestial Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos orar agradecendo e bendizendo a este Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, te damos graças, te bendizemos por este dia, por esta hora, meu Pai, em nome de Jesus, pelo presente e a dádiva que o Senhor nos confere, Papai, de aqui estarmos para ouvirmos e participarmos, Senhor, deste programa, a hora do Atalaia, Pai. A ti consagramos este dia, este programa, meu Deus, para a honra e a glória do seu santíssimo nome, Pai. Toma dianteira, Papai, falando conosco. Toma dianteira, Papai, nos ensinando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois a ti queremos ouvir, de ti, Pai Santo, queremos aprender, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Leva-nos mais, Pai Santo, próximo de ti. Leva-nos mais, Pai Santo, próximo, Senhor, da sua presença. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado. Te bendizemos hoje, amanhã e para todo sempre, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Saudar a irmã Fafafafas, que nos sauda também dizendo Shalom.
Shalom, shalom, shalom. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Também comentou deixando o tema de hoje. Eis que é este mesmo o tema de hoje. Bendito seja o Senhor por estarem a visualizar mesmo. Este que é o tema de hoje, o desconforto. Aleluia. O desconforto é o tema que o Senhor preparou para conosco neste dia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos dando sabedoria e entendimento da palavra que Ele preparou neste dia, nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. O desconforto é o tema que o Senhor preparou para conosco hoje. Aleluia. Muita gente não gosta certamente de um desconforto. Muita gente não gosta de se sentir inquieto, de se sentir incomodado. Muita gente gosta do conforto. Muita gente gostaria de estar em cada situação da sua vida, estar como eu estou agora sobre um sofá, num conforto, transmitindo um culto sentado. Isto é o que muitos gostam, na verdade, pois lhes deixa bem, lhes deixa satisfeito. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Em cada lugar onde nós vamos, gostaríamos mesmo de sentir um conforto. Em cada trabalho, seja profissão em que nós estamos nele, gostaríamos de ter um conforto. Ainda mesmo na igreja, quando entramos na igreja, gostaríamos de ter lá um conforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas Deus hoje vem falar do desconforto, que se alinhará também com um conforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, bem, Ele nos disse na sua vinda: eu não vim à terra para trazer paz, mas eu vim para trazer conflito. Eu vim para trazer a espada. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Muitos, quando esperavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esperariam ver a paz na terra, esperariam ver na terra não haver mais maldade, esperariam ver na terra não haver mais mentira, não haver mais engano, não haver mais matança, todas essas coisas negativas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem nos ensinando o amor, nos ensinando a como também alcançar a própria paz, a como alcançar a vida eterna, a comunhão com Deus verdadeiramente, eis que acontecendo isso, levanta-se os conflitos, levanta-se aquilo também que é o desconforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, quero falar neste dia de que nosso Senhor Jesus Cristo não nos trouxe, na verdade, o conforto. Ele não nos trouxe também como promessa o conforto aqui na terra, não. Mas Ele bem disse que eu vim trazer aqui o conflito, que esse conflito traz também um desconforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa nos abençoar para compreendermos a sua palavra neste dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como bem dizia, em cada lugar onde nós vamos, gostaríamos de ter um conforto. Conforto como eu estou aqui agora num sofá, me sentir bem, para fazer, desfazer como eu bem entender. Como agora que estou a transmitir o culto sentado com os amados irmãos, bem não sei onde o amado irmão se encontra agora, que se está num conforto ou um desconforto. Mas o bom de tudo é que o amado irmão está ouvindo a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Aleluia. Então, o desconforto, povo de Deus, pode ser a aflição. O desconforto, povo de Deus, pode nos levar também a murmuração, a estarmos numa situação de sempre estarmos inquietos, porque nós não nos sentimos bem neste lugar, não nos sentimos bem naquele lugar onde somos colocados ou onde Deus nos chama. Deus chama, por exemplo, a Moisés, diz que ele vai tirar o povo da escravatura, o povo no meio dos egípcios até a terra prometida. O povo sendo tirado de lá, eles se alegram, porque entendem de que vem um salvador do povo que é o Moisés e que Deus lembrou-se deles. Eis que quando Moisés vai ao povo anunciar isso, o povo se alegra, o povo fica feliz, porque sabe de que aqui seremos libertos, aqui seremos levados para a terra que mana leite
e mel. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas eis que eles no caminho, na caminhada, eles encontram o desconforto. Na sua caminhada para chegar à terra prometida, eles não passam por caminhos lá tão doces, eles passam pelo deserto. O deserto onde há fome, o deserto onde há necessidade, o deserto onde há aflição. Eles lá passaram fome, eles lá passaram a sede, eles lá até mesmo conflitos passaram. Muitos pereceram no caminho por sentirem o desconforto. Por quê? O desconforto é que eles tinham na caminhada lhes fez murmurarem. O desconforto em que eles tinham na caminhada lhes fez blasfemarem contra Deus. Porque eles falavam de que valia a pena nós permanecermos na terra da escravatura, porque aqui onde nós estamos a passar a fome. Valia mais morrermos lá na escravatura do que morrer aqui, onde não terá um lugar para sermos sepultados. Então eles se encontravam nesta situação de murmuração por causa do desconforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eles não estavam num conforto. Então, nesta caminhada do processo até a terra prometida, mesmo quando eles chegam na terra prometida, lá também não tem o conforto. Lá eles se deparam com o desconforto, porque eles devem combater com o povo que está naquela terra. Eles devem combater com os reis que estão naquela terra. Este é um sinal de desconforto. A peleja, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Sendo de que é uma terra habitada, uma terra que envolve a peleja, eles tinham que estar de constante vigilância. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mesmo tendo tomado a terra, louvado seja o Senhor, eles mesmo estando lá na terra da promessa, precisavam de estar constantemente de vigília. Louvado seja o Senhor, porque não bastava conquistar a terra. Naquela terra onde eles estavam havia desconforto. Havia lá pessoas que pecavam contra o Senhor. Havia lá pessoas que pecavam contra a lei de Deus. Havia lá pessoas que faziam aquilo que era errado diante dos olhos do Senhor. Eis que pragas eram lançadas no meio do povo. Eis que pragas eram lançadas no meio deles. Eis que lá havia aqueles que cumpriam a verdade, que cumpriam a palavra do Senhor segundo a vontade de Deus. Mas mesmo assim, no meio daquele lugar havia desconforto. Louvado seja o nosso Senhor e bom Deus, que Deus possa nos abençoar, nos dando entendimento da palavra que aqui será deixada em nome de Jesus. Antes mesmo de avançarmos tanto, e de convidar os amados irmãos a abrirmos o livro de Mateus, capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 16. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quantos amados irmãos preparam, pegam na sua Bíblia, deixam também os seus comentários, o comentário do livro em que estaremos aqui a ler, e de ver aqui o comentário da irmã Cristina Multimucuio, onde diz: o desconforto pode ser físico, entre parênteses mental, financeiro, sentimental, etc. Mas também existe o desconforto, ou melhor, mas também existe o desconforto espiritual, quando nos sentimos, a interferência dos comentários, louvado seja o Senhor, mas onde dizia, mas também existe o desconforto espiritual quando nos deparamos com ataques no invisível. Mas este desconforto pode ser também conforto em todas as áreas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia, que Deus nos abençoe com esta palavra. Livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Que nosso Deus, bom Deus, possa nos dar entendimento e discernimento desta palavra em nome de Jesus. Que ela possa penetrar mais que uma espada de dois gumes sobre o nosso coração. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que deveis dizer. Aleluia. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo do vosso Pai é que fala em vós. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Paramos no versículo 20, depois daremos a continuidade a partir do versículo 21. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aqui é o Senhor Jesus Cristo a falar com os seus discípulos. Esta é a missão dos discípulos em que o nosso Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos, vendo mais a posterior, ou melhor, retrocedendo mesmo no mesmo livro, antes do versículo 16, mesmo vendo a partir do versículo 16 para baixo, Jesus dá a ordem a ele, onde ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para expulsarem demônios, para ressuscitarem os mortos, para curarem os enfermos, para purificarem os leprosos. Eis que o nosso Senhor Jesus Cristo dá esta palavra e esta autoridade aos seus discípulos, na missão em que ele conferia a eles. Mas ele confirma a eles, lhes dizendo o seguinte: eis que eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo dizendo a eles que eu lhes dou o poder, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, e a autoridade para expulsar, para libertar, para fazer tantas outras coisas. Eis que era uma unção que estava sendo descarregada a eles, era uma capacitação que estava sendo descarregada a eles, era um chamado que estava sendo despertado sobre a vida deles. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo lhes clarifica uma coisa depois: apesar de terem a unção, apesar de terem o poder para ressuscitarem os mortos, eles andarão como sendo ovelhas no meio dos lobos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O que clarifica logo de que não serão eles a perseguirem, mas serão eles a serem perseguidos, porque o lobo é que persegue a ovelha. O lobo é que quer ter a ovelha como sendo a sua presa. Então Jesus clarifica aos seus discípulos que vocês serão perseguidos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, que vocês serão perseguidos, vocês serão entregues aos sinédrios, vocês serão entregues a lugares para serem interrogados, vocês até a morte serão entregues. Tudo isso por causa de mim, Jesus. Mas acautelai-vos, não temeis o que haveis de falar, porque neste mesmo instante o Espírito Santo vos ensinará o que vocês deverão falar. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Jesus lhes clarifica que vocês terão conflitos. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, que vocês estarão numa situação de desconforto, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo de que eles estarão numa situação de desconforto, ele lhes traz uma palavra de conforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Lhes dizendo de que o Espírito Santo é que falará por vós. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, é Deus falando conosco neste dia, como eu dizia também inicialmente, como veremos também na palavra do Senhor. Jesus, como ele disse, eu não vim aqui à terra para trazer a paz, mas eu vim para trazer conflito, eu vim para trazer discórdia entre as pessoas, porque a minha verdade incomoda ao mundo, a minha verdade incomoda aquele que vive na
a mentira. E aquele que vive a verdade, ele será perseguido. Ele estará em situações de desconforto, bem como deixou-se no comentário pela irmã evangelista Cristina Mutimucuyo. O desconforto pode ser na nossa vida financeira, o desconforto pode ser na nossa vida mental e tudo mais. Eis que assim mesmo o desconforto que opera sobre a nossa vida. Em cada área da nossa vida teremos um desconforto. Aceitando ou não aceitando a Jesus, teremos um desconforto. Mas muita gente nos dias de hoje procura estar nos lugares onde se sentem confortáveis, procura estar nos lugares onde se sentem bem. Como eu dizia antes, eu estou aqui num sofá a transmitir um culto. Muita gente também pode dizer, eu também quero estar num sofá, pois lá me sentirei bem, pois lá falarei bem, pois lá transmitirei bem o culto. Mas é Deus falando conosco neste dia. Não procure os lugares de conforto, porque na verdade o lugar de conforto verdadeiramente onde Deus te coloca, certamente não acharás. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Porque Deus não nos coloca em lugares de conforto, aleluia. Deus nos coloca em lugares, aleluia, com desconforto para a nossa preparação. Deus nos coloca em lugares de confronto também, aleluia, de desconforto e confronto também para a nossa preparação, para o nosso aperfeiçoamento. Mas o que acontece hoje com o povo de Deus? Eles querem os lugares com conforto, eles querem igrejas com confortos, por isso mudam de igrejas e igrejas. Ele entra nessa igreja, não encontra o conforto, não encontra a palavra que lhe agrada, então a pessoa sai, diz que vou numa igreja que tem conforto, pois aqui estou desconfortável. Ainda que a pessoa encontre a palavra da verdade, ainda que a pessoa encontre a palavra que lhe repreende dos pecados, ainda que a palavra que encontre neste lugar seja uma palavra que lhe induze à salvação, mas a pessoa diz que não, aqui eu não quero permanecer, não, aqui eu quero sair, quero um lugar com conforto, aleluia. O lugar de conforto, povo de Deus, é como eu dizia, estou num sofá, é onde você se sente bem, é onde você entende como fazer, é onde você entende como se sentir, como se mover. Mas eis que Deus nos fala, onde Ele te coloca, tu tens que seguir os princípios deste lugar, aleluia. O que mostra logo que não terás um conforto, mas terás um desconforto. Mas ainda que tenha desconforto, terás uma voz de confronto, aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Peço mesmo que caminhemos em entendimento nesta palavra que o Senhor preparou neste dia. Aleluia. O nosso bom Deus nos coloca em lugar de desconforto. E neste lugar de desconforto haverá, bem dizer, vozes de confronto no lugar onde Deus nos coloca. Mas também haverá uma voz vindo de Deus de conforto. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Estaremos no lugar de desconforto, mas haverá uma voz de Deus de conforto para Ele nos confortar. Aleluia. Nos confortar no sentido de nos encorajar, nos confortar no sentido de nos dar ânimo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo dizia aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aleluia. Vocês estarão num lugar desconfortável, num lugar onde não se sentirão bem, mas façam o que eu vos mandei fazer. Libertem, curem, preguem, restaurem vida, renovem aqueles que estavam na vida pecaminosa. Então, eles recebem esta palavra, eles recebem a mensagem de que eles estarão num lugar de desconforto e eles também ouvirão vozes de confronto, mas Jesus também lhes dá uma palavra de conforto, aleluia, lhes dizendo: mas não tenham medo, aleluia, mas não se preocupem com o que há vez de falar, com o que há vez de dizer, quando estarem no meio desses homens, no meio dos doutores. Eis que neste mesmo instante o Espírito Santo ensinará-vos o que há vez de dizer. Então, esta é uma palavra vindo de Jesus de conforto, aleluia, de conforto, para lhes confortar.
Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Apesar de que eles estarão lá ouvindo palavras de confronto, não conforto, mas sim confronto, eles tinham que permanecer na palavra em que eles ouviram. Ainda que estejam numa situação de desconforto, mas a palavra de confronto em que eles ouvem deve lhes encorajar. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Espero mesmo que estejamos a caminhar, povo de Deus, é mesmo em entendimento. Eis que bem dizia, conforto, aleluia. Conforto é o que muitos querem, aleluia. Desconforto é onde Jesus, o nosso Deus, também nos coloca muitas das vezes, aleluia. E a voz de confronto é a voz em que o mundo e que o diabo traz sobre a nossa vida. E a voz de conforto é a voz que Jesus nos traz para permanecermos nela, ainda que estejamos num lugar de desconforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, aleluia. Continuando no versículo 21, vamos ler a palavra do Senhor, aleluia. Assim diz, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Então, é Jesus dizendo aos seus discípulos de que haverá matanças, filhos e pais se perseguirão, aleluia, eles se matarão, haverá ódio no meio deles. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que essas são coisas que acontecem também nos dias de hoje. Os pais não se entendem com os seus filhos, os filhos não se entendem com os seus pais. Eis que essa é uma palavra profética. Então é Jesus falando de que haverá um desconforto, mas ei, sede firmes, ei, sede fiéis. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Continuando, aleluia, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, é Jesus aqui clarificando claramente, povo de Deus, odiados por todos sereis, aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Odiados por todos sereis, mas sede firmes, pois aquele que permanecer até o fim será salvo. O que significa permanecer até o fim? Significa que será um processo longo em perseguição. Significa que será um processo longo em que seremos odiados. Significa que será um processo longo onde seremos injuriados. Mas temos que permanecer até o fim. Eis que isso é o que nos garantirá a salvação. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, quando Jesus diz que sereis odiado, significa que será um desconforto. Será algo não confortável, mas porque ele nos confere esta palavra também de que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, é uma palavra de conforto, aleluia, é uma palavra para nos confortar, ainda que a gente esteja no lugar de desconforto, ainda que a gente esteja no lugar onde somos perseguidos, ainda que a gente esteja no lugar onde somos injuriados, ainda que a gente esteja no lugar onde atiram pedra, lançam maldição, mas Jesus fala conosco, permaneça até o fim, pois aquele que permanecer até o fim, este será salvo, este herdará o reino dos céus. Então é Deus falando conosco, povo de Deus. Onde Ele te coloca não tem conforto, aleluia. Onde Ele te coloca tem desconforto, mas onde Ele te coloca te traz a palavra de conforto para te confortar, que é a sua promessa, que é a palavra de encorajamento, que é a palavra de fortalecimento, que é a palavra que te dá coragem para permanecer na promessa de Deus, para permanecer na obra dele, para permanecer fiel, cumprindo e seguindo a verdade. Mas isso tudo estaremos no meio do desconforto, no meio do ódio, no meio da mentira, no meio de pandemias, no meio de enfermidades, no meio de morte, no meio de muita coisa mesmo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo diz: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Voltarei a ler novamente o versículo 22. Aleluia. Assim diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Versículo 34. Peço mesmo que anotemos, que sublinhemos também este versículo, que sublinhemos mesmo o versículo 23, ou melhor, o versículo 22, e pulando, bem dizia, para o versículo 34. Peço mesmo que pulemos para o versículo 34. E peço aos amados irmãos para sublinharem o versículo 22, juntamente também com o versículo 34, para estarmos em entendimento e em sintonia com a palavra que o Senhor preparou neste dia. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 34. Aleluia. Assim diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. É o Senhor Jesus falando. Aleluia. Não vim trazer paz, mas espada. Aleluia. Versículo 35. Porque eu vim por dispor de incisão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. É o Senhor Jesus Cristo aqui dizendo: não cuideis, não entendam, não entendam, que eu vim trazer a paz, não, mas eu vim trazer a espada, eu vim trazer conflitos. Eis que haverá conflitos entre a nora e a sogra. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Haverá conflitos entre eles. Numa casa, numa família, haverá conflitos. Por quê? Haverão aqueles que seguirão a verdade e haverá aqueles que contrariarão a verdade. Na mesma família, muita gente nas suas próprias casas, os pais não aceitam que orem. Muita gente vai à igreja, mas os pais não estão na mesma igreja, e pais também que estão na igreja, mas os filhos não estão na mesma igreja. Isto mostra mesmo o conflito, isto mesmo mostra também a inquietação em que haverá no nosso meio. Mas nosso Senhor Jesus Cristo clarifica aqui que chegarão, e eis que estamos neste tempo onde a sogra tem conflito com a sua nora e a nora também tem conflitos com a sua sogra. Muitos podem entender como sendo maldição, mas eis que a palavra do Senhor que já está dita, eis que a palavra do Senhor que já está proferida. São essas coisas que sucederão sobre a nossa vida, o desconforto. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. É Jesus falando: eu não vim trazer paz ao homem, mas vim trazer decisão, vim trazer discussões, vim trazer conflitos no meio do homem. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, povo de Deus, cada um considerando e sabendo de que eu, estando na terra, estarei em desconforto, mas porque tenho um Deus que me conforta, aleluia, porque tenho um Deus fiel que me diz: se eu permanecer até o fim, serei salvo. Então segurarei fielmente este evangelho, segurarei fielmente a palavra de Deus, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nada do que for acontecer me será algo surpreendente, porque eu já ouvi da palavra de Deus, eu já ouvi, ouço, escuto e confio na palavra do Senhor, de que eu passarei por desconforto, em cada lugar mesmo passarei pelo desconforto, aleluia. Os curandeiros, os feiticeiros, eles te prometem um conforto, aleluia, mas Deus, povo de Deus, diz: nada, eu não te darei o conforto aqui, não. Aqui tu serás preparado, porque lá na minha glória, na verdade, é onde tem o conforto, aleluia. Os curandeiros, quando chegam lá, eles dizem: traz uma galinha, consagra esta pessoa aquele e terás um conforto, terás as riquezas, terás a paz, terás tudo mais. Mas isso, na verdade, não é a verdadeira paz de Cristo, porque a paz que o mundo dá não é a paz que Deus nos dá. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas o bom de tudo nisso, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, Jesus Cristo bem clarifica assim neste versículo 34, de que Ele não vem trazer a paz ao mundo. Louvado seja o nosso bom Deus. Haverá
conflitos, haverá decisões, mas uma coisa ele nos confere: a paz do espírito, a paz do coração. Isso sim, verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos confere. Mas fora, externamente, haverá sim conflitos, fora haverá necessidade, fora haverá separação, fora haverá traição. Isto sim haverá, mas o nosso espírito estará em paz, a nossa alma estará em paz, o nosso coração estará em paz, porque nós estaremos confiantes de que alcançaremos a vida eterna, nós estaremos confiantes de que chegaremos até ao trono de Deus, até ao seu reino. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Versículo 36, assim diz a palavra do Senhor, continuando: e assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Aleluia. Eis que Jesus também clarifica: os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Serão aqueles que sentamos com ele, que comemos com eles, que serão os nossos inimigos. Em casa haverá desconforto, no casamento haverá desconforto. É Jesus aqui clarificando essas coisas. Aleluia. Versículo 37. Assim diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo também clarifica aqui: e quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aleluia. A cruz, povo de Deus, é um fardo. A cruz, povo de Deus, é um peso. A cruz, povo de Deus, é um compromisso. A cruz, povo de Deus, é aquilo em que a gente deve carregar. É aquilo, povo de Deus, em que a gente deve representar. É aquilo, povo de Deus, em que a gente deve suportar. Aleluia. Então, cada um tem uma cruz por carregar. E o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quer me seguir deve carregar a sua cruz e seguir-me após mim. Pois quem não carregar o seu fardo, que este fardo, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, é um desconforto. Que esta cruz é um desconforto. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando carregava a cruz, ele não tinha um conforto. Quando ele carregava a cruz, haviam pessoas que cuspiam nele. Quando ele carregava a cruz, haviam pessoas que apedrejavam a ele. Quando ele carregava a cruz, haviam pessoas que insultavam a ele. E quando ele carregava a cruz, ele sentia um grande peso. Ele até queria cair, mas ele dizia: não, eu vou me levantar. Ainda mais que ele caísse, ele se levantava e se mantivia firme até chegar ao seu destino carregando a sua cruz. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou como exemplo, quando ele carregou a cruz, que a cruz não é confortável, mas a cruz tem que ser carregada com ânimo. A cruz tem que ser carregada com alegria. Porque nós também nestes dias temos que carregar a cruz. Ele nos diz também: aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz e vem após mim. Pois quem não faz isso não é digno de mim. Quem nega o desconforto não é digno de mim. Quem nega o peso, o fardo da cruz não é digno de mim. É necessário que passemos pelo desconforto. É necessário que sintamos o desconforto. Mas como eu dizia antes, povo de Deus, muitos querem o conforto. Muitos querem igrejas com conforto. Muitos querem encontrar pastores com conforto. Muitos querem encontrar profetas com conforto, para ouvir aquilo que lhes agrada. Mas é Deus falando conosco neste dia de que o verdadeiro lugar em que Deus te coloca tem desconforto. Aleluia. É um lugar desconfortável, mas é um lugar certo para si. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. É de voltar a ler o versículo 38 do capítulo 10 do livro de Mateus. Assim diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno
de mim. Aleluia. Então, amado irmão, se a sua caminhada com Cristo é uma caminhada de conforto, é porque alguma coisa não está bem. A caminhada com Cristo tem que ser de desconforto. A caminhada com Cristo tem que ser com dificuldade. A caminhada com Cristo tem que ser com batalha. A caminhada com Cristo tem que ser com aquilo que nos preparará para alcançarmos a promessa de Deus. E o que nos prepara para alcançarmos a promessa de Deus é algo duro, é algo pesado. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Convido os amados irmãos a abrirmos o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Peço que deixemos constar nos comentários este livro. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Assim diz o versículo 38, continuando. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o nosso Senhor Jesus Cristo falando estas palavras. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos. Vocês que estão em opressão, venham a mim. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que eu vos conferirei um fardo leve. Eis que o meu jugo é leve. O meu jugo não é pesado, mas o meu jugo não é confortável. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. É Jesus falando isto. O meu jugo terá perseguições. O meu jugo também terá apedrejamento. O meu jugo terá injustiça sobre a vossa vida. Porque as pessoas procurarão vos injustiçar. É Jesus então dizendo, mas venham, carrega este jugo que eu tenho. Eu vos aliviarei do vosso jugo pecaminoso. Eu vos aliviarei do vosso jugo que acham ser confortável, mas este jugo é um jugo da perdição, é um jugo da condenação, é um jugo que vos levará ao inferno. Então, venham, segurem este fardo leve em que eu tenho, mas este fardo leve em que eu tenho tem preço a pagar. Este fardo leve em que eu tenho tem injúria. Este fardo leve em que eu tenho tem perseguição. Vocês serão perseguidos carregando este fardo leve em que eu tenho para convosco. Isto que mostra então que terão um desconforto. Isto que mostra então que terão perseguição. Isto que mostra então que terão que estar noites e noites em vigilância, em oração. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Devem estar constantemente com o espírito ativo. Não deve amolecer o vosso espírito. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Último livro, povo de Deus, para fechar, é o livro de João, capítulo 16. Aleluia. Versículo 33, onde o nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Aleluia. É o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: aleluia. Eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Paz de espírito, paz de coração. Porque no mundo tereis aflições. Aleluia. A carne não terá paz. Aleluia. A carne será afligida. Haverá fome, haverá necessidade. Mas eu vos digo isso para que tenham paz de espírito, paz de coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Louvado seja o nosso bom Deus. Mais uma vez Jesus nos clarifica que teremos aflições, que é um desconforto, que teremos aflição, que é aquilo que
não nos agrada. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. O Evangelho, povo de Deus, traz paz, paz de espírito, não satisfação do nosso desejo. Paz de espírito é confiança e esperança em Deus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, assim sendo de que Jesus nos diz isso, de que teremos aflições e perseguição, é porque a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, não nos promete a paz fisicamente, a paz no sentido do conforto, a paz no sentido de estarmos bem em cada área da nossa vida, sem termos perseguição, sem termos conflitos. Não, ele nos diz isso porque teremos a paz do Espírito, mas teremos perseguições, mas tende bom ânimo porque ele venceu. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele não teve conforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, mas ele esteve em paz em seu coração, ele esteve em paz no seu espírito. Ele em cada lugar, ele ministrava a palavra do Senhor, mas depois era perseguido, atentavam matá-lo, atentavam para prendê-lo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Ele esteve em situação também de desconforto, mas porque ele sabia de que algo muito maior estava à espera dele, algo muito glorioso na cruz iria acontecer. Ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, cumprindo com aquilo que o Pai havia o mandado o fazer. Muita gente, povo de Deus, procura o conforto, insisto nisto, mas é Deus falando conosco, povo de Deus. Onde ele nos coloca não é onde tem o conforto, onde ele nos coloca onde tem conflitos, é onde há confrontos, é onde há injúria, é onde há aflição, é onde há perseguição. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que todos sejam abençoados, impactados com essa palavra e alcançados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Jesus Cristo. Que os amados irmãos possam receber esta palavra, que esta palavra possa ser firmada no coração de cada um e possa ser restaurado, renovado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que a palavra do Senhor vem para nos confortar, porque estamos em lugar de desconforto. Vem para nos confortar, porque andamos em lugares de desconforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Como disse Deus a Josué, louvado seja o nosso bom Deus. Não te mandei eu, aleluia. Então, tende bom ânimo, esforça-te, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esforça-te, Josué. Porque Deus sabia de que ele estaria em situação de desconforto, mas Deus vinha para o confortar, mesmo ele estando em desconforto. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, eu te digo, povo de Deus, claramente, o lugar onde estiveres confortável é o lugar errado. Aleluia. O lugar onde estiveres confortável é o lugar errado. Aleluia. O lugar onde estiveres confortável, insisto nisto, é o lugar errado. O diabo te coloca em lugares confortáveis. O lugar onde o diabo te coloca é onde tu sentes-se bem, é onde se sente confortável. O diabo te coloca em lugares doces. O lugar que te coloca, o diabo, são lugares em luz aparentemente, mas na verdade são trevas. São esses lugares em que o diabo ele te coloca neles para te levar à destruição. Ele te dá um emprego que parece maravilhoso para si, mas este emprego é um emprego que não é para si, mas é para sua destruição. Mas o emprego ideal para si é este emprego em que estás nele e murmuras nele, onde dizes, mas o meu chefe faz isso, faz aquilo, onde dizes, mas os meus empregados fazem isso, mas aquilo, onde dizes, isto e aquilo, onde murmuras, pois o desconforto traz isso, povo de Deus. O desconforto traz murmurações, o desconforto traz inquietação, o desconforto nos deixa numa situação de
procurarmos uma resposta da parte de Deus, de procurarmos nos renovarmos, de buscarmos uma palavra de conforto na parte de Deus, pois o lugar certo tem desconforto. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mesmo igreja, não existe a igreja que tem conforto. A igreja que tem conforto é a igreja do diabo, pois o conforto é aquilo que satisfaz o povo. A igreja do diabo te dá aquilo que queres. A igreja do diabo faz aquilo que queres em que tu queres. Aleluia. Faz segundo o seu desejo. Aleluia. Não dá a verdade da vida, não dá a verdade da repreensão, não dá a verdade da correção, mas dá a mentira do conforto ao povo, dá a mentira daquilo que agrada ao povo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas é Deus falando neste dia para conosco, povo Deus, o desconforto. Muita gente, por estar no lugar desconfortável, vai perecer no caminho. Muita gente, por estar no lugar desconfortável, vai parar no caminho, vai desistir no caminho. Assim como muita gente desistiu na caminhada até a terra prometida, juntamente com Moisés, porque eles sentiram o desconforto. Mas os fiéis, os verdadeiros adoradores, os fiéis, os verdadeiros servos, os fiéis, os verdadeiros que não eram movidos com as coisas aparentes, mas eles sabiam aquilo que estava em frente, eles permanecem até ao fim, ainda que estejam em situação de desconforto, mas eles ouvem a palavra do conforto que vem da parte de Deus, ainda que escutem a palavra de confronto das pessoas, mas eles permanecem fiéis, ainda que chegue um Tobias, um Sambalate, para dizer, o que tu fazes não é correto, não é certo, mas porque eles têm um Deus vivo, eles não se deixam mover naquilo que essas pessoas falam sobre a vida deles. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, amados irmãos, aleluia. O conforto, aleluia, povo de Deus, o conforto vem para nos separar da presença de Deus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O conforto vem para nos separar da presença de Deus, pois o conforto é aquilo que o mundo nos oferece. O conforto é aquilo que o diabo nos oferece. O conforto é aquilo em que nós estando de frente, nós nos sentimos bem fisicamente, nós nos sentimos alegres, mas na verdade é a nossa destruição. Mas é Deus falando conosco. Permaneça no desconforto, aleluia. Permaneça no desconforto. Permaneça na igreja onde se sente desconfortável. Mas uma coisa é certa: se a igreja te deixa desconfortável, sendo de que ministra a verdade, sendo de que ministra a palavra de Deus, sendo de que induz-se mais à presença de Deus, sendo de que induz mais à santificação, então permaneça neste ministério. Ainda que haja desconforto, ainda que haja coisas que parecem ser negativas, mas permaneça neste lugar, pois este lugar onde Deus te colocou, este lugar onde Deus pretende te preparar. Visitando o livro de Apocalipse capítulo 2, lá encontramos carta para 7 igrejas. A cada igreja tem um problema. A igreja que esfriou em amor, a igreja que não orava bem, a igreja que tolerava demônios, a igrejas que fazia muita e tanta coisa. Então, essa igreja era uma igreja que estava em desconforto, mas naquela igreja havia almas que estavam sendo salvas, naquela igreja havia almas que estavam sendo restauradas, o que mostra, povo de Deus, que o desconforto está na verdadeira igreja. O conforto está na igreja em que o diabo prepara. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, não se mova naquilo que é confortável aparentemente. Aleluia. Não se mova nisso nem com essas coisas, mas mova-se e alegre-se com as coisas desconfortáveis, pois as coisas desconfortáveis são as coisas em que Deus prepara para nós, para nos mostrar o quão grandioso e glorioso Ele nos fará ver a sua glória e nos fará alcançar a promessa dele sobre a nossa
vida. Louvado seja o nosso bom Deus. Esta é a palavra que o Senhor preparou para conosco neste dia. Convido os amados irmãos a partilharem esta ministração, pois há muita gente que se encontra numa situação de desconforto e por estar numa situação de desconforto pensam em desistir, pensam em retroceder, pensam em parar, mas é Deus falando conosco: permaneça firme. A enfermidade não é para te matar, mas para te preparar. Permaneça firme. A traição não é para te separar, mas para te preparar. Permaneça firme. A perseguição em que estás a sofrer não é para te separar, mas é para te preparar. Permaneça firme. Toda situação que estás a passar por ela não é para te separar, mas é para te preparar, pois este desconforto é o mover de Deus. Este desconforto é o agir de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja dele. Aleluia. Que todos sejam abençoados, sejam impactados, sejam renovados, sejam restaurados no nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso bom Deus possa confortar a cada um com a sua palavra, possa confortar a cada um que se encontra numa situação de querer desistir em nome de Jesus. Seja restaurado, seja renovado em nome de Jesus, seja purificado de toda enfermidade, seja purificado de todo o mal, seja livrado de todos os lobos, pois nós somos as ovelhas diante desta terra, esta terra que não sabe amar, esta terra enganosa, esta terra de matança, esta terra que só nos induz à perdição, mas caminhemos como ovelhas, cedemos prudente como as pombas, cedemos prudentes como as serpentes, pois queremos viver em paz, pois queremos viver em comunhão, pois queremos viver em santificação na presença do Senhor. Então caminhe nessa palavra, amado irmão, seja renovado, seja restaurado em nome de Jesus. Que a paz do Senhor alcance o seu coração, que a paz do Senhor alcance o seu espírito. Eis que Ele não prometeu a paz nesta terra, pois Ele clarificou que aqui Ele trouxe discussão, decisões também. Então assim sendo, permaneça nestas decisões na palavra do Senhor, firme e fiel, sem murmurações, sem inquietações, em nome de Jesus. Seja restaurado, renovado. Shalom, bom dia e vença hoje em nome de Jesus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Convido os amados irmãos, domingo 9 horas e também 11 horas teremos aqui a transmissão dos cultos em direto. Que os amados irmãos possam se conectar conosco para verem essas transmissões e serem renovados por intermédio da palavra de Deus, pois esta palavra é vida, pois esta palavra é mudança, pois esta palavra é restauração, em nome de Jesus. Sejam impactados, sejam abençoados em nome de Jesus, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.